Ju, Paulinho, pelo convite. Sempre uma honra, né, ter esses espaços para poder estar contribuindo. E eu vou iniciar minha apresentação aqui, que eu preparei. Eu queria começar dizendo que... Deixa eu só encontrar aqui. Vocês conseguem ver? Ainda não. Não tô vendo. Agora? Só me dá o ok daí que... Ok. Tá, fechou. Então, eu pensei em trazer diretamente a minha pesquisa de mestrado, mas como o ISH se denomina, né, e a proposta é falar sobre as pesquisas da Mata Atlântica, eu voltei um pouco na gestão ambiental, na minha pesquisa da graduação, para falar um pouco sobre ela, e aí depois eu vou entrar um pouco na minha pesquisa de mestrado. Eu não vou aprofundar muito, assim, né, nos resultados, porque daria toda uma manhã, ou talvez até mais, né, para estar discutindo com vocês, mas é só para vocês tomarem ciência do que foi produzido e depois também vocês podem consultar os produtos por inteiro, né? E também estou à disposição para conversar. Então, como a Libi comentou, eu me formei na gestão ambiental e já logo na sequência eu ingressei no mestrado aqui, todos pela UFPR Litoral e todos também orientados, sob orientação da professora Juliana, que está aqui presente. Então, durante o curso da gestão ambiental, eu trabalhei com uma comunidade tradicional de pescadores artesanais, a comunidade do Maciel, está localizada no município de Pontal do Paraná. E a minha pesquisa, ela partiu de um contexto de conflitos que essa comunidade está imersa, né? Primeiro, tomando conhecimento, né, da presença, da existência dessa comunidade, que é uma comunidade nativa no município de Pontal do Paraná, e também se aproximando do contexto histórico dela, né, que ela está imersa num contexto de atuação do Estado e de pressão de vetores de desenvolvimento econômico, né. Então, aqui ela fica localizada aqui no balneário de Pontal do Sul, numa área de Mata Atlântica, e aqui no entorno dessa comunidade existem um conjunto de empreendimentos que vem sendo pleiteado, né, e que fazem uma enorme pressão sobre o território dessa comunidade. Então, a partir do conhecimento sobre esse caso, sobre o contexto dela, eu comecei a me envolver com algumas pessoas da comunidade, né, com algumas lideranças, e a gente começou a ver qual que seria a demanda da comunidade, né, para unir a possibilidade de desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso, né, com uma demanda que partiria da própria comunidade. E o que a gente pôde perceber durante esse trabalho foi que a questão do direito territorial era um eixo central ali na questão dos conflitos, né? Então, porque justamente por se tratar de uma comunidade tradicional, ela não tem o título da terra, e ali o que sobrepõe, né? Sobrepõe um interesse de propriedade privada, né? Que inclusive está vinculado a um empresário do Porto Pontal, que é um dos empreendimentos que pretende se instalar ali em Pontal do Paraná, e também a atuação do Estado, que na década de 50 para 60 realizou a doação dessas terras, dizendo que eram terras devolutas. Na época foi com o objetivo o Estado justificava a balnearização, né, do município de Pontal do Paraná, e a empresa Balneária Sul, Pontal do Sul, acabou recebendo glebas de terra para fazer essa balnearização,
e no fim ela acabou se tornando, digamos assim, propriedade privada, digo entre aspas, né, porque ali, estudando o caso, a gente considera que foi um contexto de grilagem de terras, né, e aí acabou se desenrolando esse conflito, então, entre propriedade privada e a atuação do Estado, em detrimento dos direitos dessa comunidade tradicional, né. Então, a partir desse contexto, a gente acabou fazendo reuniões com o Ministério Público, junto com a comunidade, e descobrimos um instrumento da administração pública, que se chama Termo de Autorização de Uso Sustentável, que é um instrumento precário, mas é uma forma de regular, né, e de iniciar, digamos assim, um processo de regularização do território da comunidade, porque é um instrumento voltado para comunidades tradicionais. Então, a gente iniciou um trabalho de levantamento de quantas famílias, qual que era o território da comunidade de ocupação atual e o território que eles ocupavam anteriormente, né, a questão da apropriação das terras pelo empresário, né? Então, a gente acabou sendo mediadoras, né? E atuamos no levantamento de todos os documentos e tudo que precisava para fazer essa solicitação desse termo de autorização de uso sustentável na Secretaria do Patrimônio da União, que é quem faz a gestão, digamos assim, né, a administração de terrenos de marinha, né? E são esses terrenos que estão situados em zonas costeiras, enfim. E outra produção, outro resultado da monografia foi também inserir, né, a comunidade no mapa de conflitos em justiça ambiental e saúde da Fundação Oswaldo Cruz, né, que é um mapa que reúne atualmente eles estão com mais de 600 casos de conflitos ambientais documentados, né. Então, a gente trabalhou em todo esse levantamento do contexto histórico e tudo mais, para conseguir inserir a comunidade nesse mapa de conflitos. E aí a gente identificou, né, conflitos distributivos que a Andrea Zouri classifica muito bem, 3 tipologias de conflitos, que são os distributivos vinculados à questão da desigualdade social, né, do acesso a, por exemplo, serviços públicos como saúde, educação, conflitos espaciais, que é quando os impactos, digamos assim, por exemplo, atividade portuária afetando as atividades socioculturais da comunidade, e o territorial, que é a sobreposição, né, de projetos, como, por exemplo, ali a questão do porto e das indústrias, que estão sobrepondo o território dessa comunidade, né. Então, basicamente, a minha monografia o meu TCC, né, ele trabalhou nesse sentido, juntamente com essa comunidade. Atualmente, só para atualizar vocês, então, o termo de autorização de uso sustentável ainda está em análise na Secretaria do Patrimônio da União, porque ali se trata de uma área de grande interesse econômico e a gente entra num contexto muito complexo de relações de poder, né? Então, a gente está agora, inclusive, né, tentando uma possível atuação do Ministério Público, né, em cima disso, porque existe esse grande conflito de interesses ali nessa área, né. Aqui eu trouxe só 2 produtos para vocês entenderem um pouquinho aonde que a comunidade está localizada e os empreendimentos no entorno dela. Então, aqui, acho que vocês conseguem ver o meu cursor, né? Aqui em rosinha, na ponta, é onde a comunidade está localizada atualmente, e em tracejado é a área de ocupação tradicional dessa comunidade. Acho que nesse mapa aqui dá para ver um pouco melhor, né? Então, antigamente, a comunidade ocupava todo esse espaço aqui, todo esse território, e por conta da iniciativa, né, do empresário João Carlos Ribeiro, do Porto Pontal, com atuação de advogados e tudo mais, a comunidade atualmente ocupa essa área aqui. E, claro, houve uma diminuição da comunidade,
e várias outras problemáticas que estão imersas ali nos conflitos, né? Aqui, então, em quadriculado é onde uma empresa norueguesa, Subsea 7, ela pretende se instalar, né? Ela atua no desenvolvimento de plataformas de exploração de pré-sal. Aqui a nova faixa de infraestrutura, que daí a Dani vai entrar um pouquinho mais nesse contexto. E aqui nós temos o Porto Pontal, a Melport, terminais marítimos, a empresa Odebrecht, muito bem conhecida, envolvida em vários escândalos de corrupção, e a Tequinte, que é uma plataforma de navios, né? Eles constroem navios e atualmente está desativada e teve vários contextos também de demissão em massa de trabalhadores ao longo desse tempo de instalação, de operação e desativação dessa empresa ali no Pontal do Paraná. Então, basicamente, trouxe aqui para vocês, né, conseguirem se situar da onde que a gente está falando, né? E a monografia, ela trabalhou com todo esse contexto, né? Aí, na pesquisa de mestrado, já logo na sequência, eu ingressei no mestrado. Eu tinha um projeto de pesquisa inicial, que acabou não sendo o mesmo, né, da minha dissertação, mas eu comecei a trabalhar, eu continuei trabalhando com a questão dos grandes projetos, né, no litoral do Paraná, e eu me aproximei um pouco mais da questão dos impactos ambientais, só que numa categoria desse grande guarda-chuva, que é o impacto ambiental, que são os impactos cumulativos, que vai falar, né, da interação de um conjunto de impactos e como que, por exemplo, um desmatamento para a instalação de um porto não é só o desmatamento do porto, né? Quando, por exemplo, vem várias indústrias, novas rodovias, o ônus desse desmatamento, dessa perda, né, florestal e de biodiversidade é muito maior do que o exposto, né? Então, eu acabei investigando as necessidades, as possibilidades, os desafios, né, para análise dos impactos cumulativos no litoral do Paraná. Eu fui orientada pela professora Juliana Quadros, pela Natália Tavares também. E aí, assim, como que foi, né? O primeiro objetivo, então, foi trazer o panorama desses grandes projetos de desenvolvimento no litoral do Paraná, onde a gente identificou 23 grandes projetos em processo de licenciamento ambiental ou previstos, né? E eles totalizam ali, né, um investimento de muito mais de 27 bilhões, né? Sendo que a maioria, né, cerca de 65% corresponde do investimento dos cofres públicos, né? Então, tendo esse panorama, no segundo momento, né, da pesquisa, ela se aproximou de um mapeamento desses grandes projetos, né? Então, espacializei os grandes projetos e sobrepus com alguns componentes do nosso litoral, né? Como, por exemplo, os principais rios, as áreas e zonas de mananciais, as unidades de conservação, zonas de amortecimento, manguezais, as localidades dos povos e comunidades tradicionais, e como que essa sobreposição dos grandes projetos evidenciava espacialmente, né, a presença e a possível ocorrência de impactos cumulativos, né. Num terceiro momento, então, indo para um contexto mais local, a gente selecionou 5 grandes projetos localizados no município de Pontal do Paraná, que fazem parte do complexo industrial e portuário previsto, né, para ser instalado. São aqueles empreendimentos que eu citei anteriormente. E fiz uma análise documental de como que eles abordavam os impactos cumulativos na análise. E os resultados mostraram que não há ciência desses impactos cumulativos, tanto no contexto do projeto individual, quanto entre eles, né, para a instalação desses grandes projetos em conjuntos localizados, né, espacialmente e num período de tempo muito, muito próximo, né. Então, aqui eu trouxe alguns produtos, né? Acho que, como eu falei, não vou me aprofundar muito assim dentro dos objetivos, mas
eu gosto muito desse uso de mapas e figuras para vocês conseguirem visualizar, né? Aqui, então, foi o primeiro produto que coloca os 23 grandes projetos, todos no contexto do litoral do Paraná, né? Essa abordagem regional. Então, nós temos aqui a presença de 9 projetos de infraestrutura rodoviária, né? Distribuídos ao longo do nosso litoral, mas muito concentrado aqui na região do Complexo Historino de Paranaguá, né? Onde a gente já tem uma presença da atividade portuária, né? O Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina, e essa expansão que vem sendo contínua e ininterrupta, né? Então, a dragagem aqui também em laranja, mostrando que é uma atividade que acontece, né, sem pausa, digamos assim. E agora a gente teve um fato novo também, incluída no licenciamento ambiental da dragagem, que foi a implosão das pedras palanganas, né, que trouxe bastante mobilização das comunidades pesqueiras aqui na área do Complexo Historino de Paranaguá, porque elas, né, alegam que não foram ouvidas durante o processo de licenciamento, né, dessa atividade. Então, também temos a presença de 2 novos portos aqui, privados, a serem em processo de licenciamento, né, o Porto Guará e o do Imbocuí, muito próximo do Porto de Paranaguá, a PR-340, aqui também, que passa sobre a desembocadura do Rio Mundiaquara, sobre áreas de manguezais também. E aqui o contexto de Pontal do Paraná, como eu já mostrei anteriormente, né, com aqueles grandes projetos, a engorda da Orla de Matinhos aqui em azul, a ponte de Guaratuba. Então, são 23 grandes projetos em processo de licenciamento ou previstos, né? Nem todos eles vinculados, né, à expansão portuária, mas a maioria deles com esse vínculo, né, nesse modelo, nesse grande modelo de desenvolvimento econômico que a gente considera um modelo tardio, né, e que é crescente no nosso país, considerando, né, a nossa posição de América Latina e essa questão histórica, né, da exportação de commodities, exploração da natureza e expropriação dos povos, né. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, a sobreposição desses empreendimentos com os rios principais, com as áreas de manguezais, com as áreas e zonas de mananciais aqui em quadriculado, né, essas áreas um pouquinho maiores, em polígono. Então, assim, aí na discussão eu trago vários elementos assim para discutir com isso, né? Como, por exemplo, o aumento do desmatamento da Mata Atlântica, né? O Paraná já inserido num ranking, né, bem elevado de desmatamento, né? Considerando toda a história ambiental também do nosso bioma, o que resta de Mata Atlântica. Então, considero assim gravíssimo esse aumento, né, e a contribuição do litoral do Paraná com a instalação desses projetos, nesse aumento de perda de biodiversidade de Mata Atlântica, né, e também, né, a pressão sobre os recursos hídricos e as áreas de mangue. Aí, no segundo momento, as unidades de conservação, né, a questão do crescimento demográfico e aumento da população nos entornos dessas unidades de conservação. Acho que a Cesarino trouxe muito bem, né, como que funciona essa lógica e como que os projetos de desenvolvimento podem ser vetores, né, para essa pressão, e alguns problemas também vinculados à ausência de plano de manejo, à efetivação dessas unidades de conservação no nosso litoral, né. Então, problemas novos problemas e velhos problemas, e a relação com a instalação desses grandes projetos sem um planejamento territorial adequado, né. Aí um outro produto foi um mapeamento, né, já existente, né, por meio de dados secundários, das localidades dos povos e comunidades tradicionais no nosso litoral. O PDS mapeou
cerca de 150 localidades, dentre povos indígenas, pescadores, quilombolas, né, que estão inseridos aqui nesse contexto territorial da Mata Atlântica e do nosso litoral, e a sobreposição desses grandes projetos com essas localidades, né, inclusive com sobreposições diretas, né, nos territórios, criando novas áreas de tensão. E quando a gente olha aqui, né, para o contexto do Complexo Historino de Paranaguá, essa expansão formando um grande cinturão, assim mesmo, né, da atividade portuária no Complexo Historino de Paranaguá, e por isso que essa área aqui, ela foi considerada na minha pesquisa como uma área sujeita a receber, né, esse conjunto de impactos cumulativos, né? E o que isso representa ao longo do tempo também, né? Quando a gente olha para, por exemplo, contextos de crise hídrica, né, de pandemias acontecendo, né? Então, basicamente, assim, gente, de forma bem rápida, né, graduação e pesquisa de mestrado, né, buscou, se aproximou desses grandes temas e problemáticas no contexto socioambiental, né, os conflitos e impacto ambiental. E aí uma reflexão, né, como era para trazer as pesquisas e também essa questão da trajetória, né, e considerando que alguns aqui talvez estejam no início da graduação, outros mais para o final e meio, eu trouxe uma reflexão, assim, que foi algo que eu pensei muito também, principalmente durante o mestrado, né, que a escolha da pesquisa ela não é linear, né, que foi e é, né, porque eu ainda continuo, eu pretendo continuar, né, sou uma pesquisadora em formação, que foi preciso conhecer para compreender, compreender para propor e propor para agir, né? E é algo que o próprio projeto político-pedagógico da UFPR Litoral se propõe a fazer, né? Então, algumas perguntas para reflexão, não é para ser respondida para mim, né? Mas é o que movimenta, né, vocês, quais os temas que fazem os seus olhos brilhar, porque no meu caso, né, por exemplo, sempre foi algo que me indignou muito, né, a questão da atuação desses grandes projetos, né, desse modelo de desenvolvimento e esse sistema de violência, né, nesse contexto histórico estrutural do nosso país, né, da América Latina, e claro, olhando localmente, né, no território de Mata Atlântica e do litoral do Paraná, né, e como suas pesquisas podem contribuir para o campo socioambiental e o que você entende como função socioambiental da pesquisa dentro de uma universidade pública e gratuita, né? Acho que foram perguntas assim e questões que me orientaram muito assim nesse processo e talvez contribuam assim para as mentes e corações de vocês, né? E algumas dicas também durante a minha trajetória, né? O que me ajudou muito foi participação em espaços coletivos, então sempre busquei me envolver muito em movimentos estudantis, né? Nessa luta contínua pela universidade pública, pela educação pública gratuita de qualidade, né? A inserção em movimentos sociais também, que trouxe todo um aporte, né? Então, essa relação academia, né, estudos, pesquisas e também, né, esses movimentos de luta. Eu tive há muito tempo inserida com o movimento, né, dos atingidos por barragens, que trouxe, né, outras visões e olhares sobre diferentes problemáticas, né, nesse contexto socioambiental. E a atuação em projetos de ensino, pesquisa e extensão também. Eu falo que o PET, Comunidades do Campo, a qual eu tive a honra de ter a Lili como tutora, foi uma segunda graduação para mim e eu aprendi muito, pude também desenvolver o meu trabalho de pesquisa, ensino e extensão junto com esse grupo maravilhoso, né? Então, assim, o quanto puderem, na medida do possível, é claro, respeitando o tempo de vocês, fica a dica. E, por fim, Mata Atlântica é resistência, né, minha gente? E acho que é isso, assim, por hoje, por agora. Queria agradecer e estou aberta a perguntas e questionamentos. Obrigado, Érica. Liliane, tá sem som, Liliane.
Tá sem som, Lili. Não. E agora? Agora sim. Tirei o microfone. Então, Érica, como que você consegue explicar um assunto tão complexo de uma forma tão calma em tão pouco tempo? Impressionante a tua capacidade de síntese, Érica. Primeiro de tudo, parabéns, tá? Parabéns pela explicação do teu trabalho, que realmente é algo difícil, né, de engolir depois que a gente começa a pesquisar o assunto, né? E eu gostei muito que você colocou essas questões aí para os nossos estudantes, né? Porque muita gente mesmo, Érica, muita gente mesmo ressalta que teve grandes motivações de pesquisa pós-graduação a partir das ISHE. Nós temos estudantes que foram fazer mestrado por causa da ISHE. Por exemplo, do professor Eduardo, lá na Ilha do Mel, lá na Ponta Oeste, sabe? Muitos fizeram seus TCCs porque tiveram uma ISHE, tiveram um insight, então é super legal trazer esse contexto que você trouxe. Eu justamente queria perguntar para você, e queria que você abordasse um pouquinho mais, aproveitar que nós temos tempo, você foi bastante sucinta na tua apresentação, como que essa última parte, sabe, Érica? Eu lembro bem quando você era petiana nossa, que você começou a se envolver com muita intensidade nos movimentos sociais, né? E principalmente no movimento dos atingidos por barragens e nos movimentos em defesa da educação. Você chegou a estar em Brasília, pegar o ônibus e acampar lá no Planalto, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa abordagem, né, de como que se deu esse processo. E a partir desse processo, o que você percebeu na tua trajetória? Por quê? Porque eu acredito que essa que é a grande diferença entre você poder viver uma universidade pública gratuita e de qualidade, uma universidade federal do Paraná, uma das maiores do Brasil, uma das maiores da América do Sul. É a grande diferença, né, de fazer uma universidade pública que te proporciona entrar num ônibus fretado por um sindicato e ir lá para Brasília protestar, ou estar junto com as pessoas que foram atingidas por obras de impacto ambiental e ajudar elas, e como que você fez para colocar uma violação de direitos dentro do mapa de conflitos, um pouquinho sobre isso, né? O que aconteceu com a Érica nesse intervalo, que de repente ela virou uma metralhadora giratória de ações, né? Então, tem um grande cientista, um grande pensador contemporâneo, que é muito conhecido de todos nós, chamado Edgar Morin. O Edgar Morin, ele está com mais de 100 anos, e ele é o sujeito que criou a teoria da complexidade, né? Na verdade, ele deu sustentação teórica para uma teoria que já vinha sendo trazida desde a época da teoria dos sistemas. O Paulinho é um cara que manja bastante da teoria dos sistemas, mas o Edgar Morin fala que nós, e eu me incluo nisso, você, grande parte, a Geórgia que eu estou vendo aqui, a Juliana, a Nani, um monte, o Paulinho, um monte de gente que a gente conhece, nós nos incluímos num grupo de pessoas chamado Minorias Ativas. E o Edgar Morin trouxe essa questão, e se não fossem as minorias ativas, já teríamos a faixa de infraestrutura, já teríamos o Porto de Pontal. Eu e a Nani lá em 2006, 2007, indo nas audiências em vez de ver novela. Eu lembro que que elas iam com o carro da Lucineide, que era a nossa musa da Mata Atlântica, né? E a gente ia nas audiências, era esculachado nas audiências, era abordado, né? Então, esse contexto das minorias ativas que causam, né? Que graças a essa atividade, às vezes em glória, né? Porque trabalha muitas vezes sozinhos, né? Ou no caso dos contextos como eu, Paulinho e Juliana, constantemente estamos vinculados, escrevendo notas técnicas que depois vão ser metralhadas pelas prefeituras, pelos vereadores, pelos deputados, né? Chegando ao cúmulo de termos um deputado estadual falando, usando palavras de baixo escalão numa tribuna de uma assembleia legislativa para
para se referir a uma promotora pública, como o vulto da doutora Priscila, né? Então, como que a Érica entrou nesse fuzuê, né? E como que esse fuzuê motivou a Érica? Então, eu queria deixar essa pergunta para ti, Érica. Vamos ver se eu vou ter resposta para isso. Mas, assim, eu acho que... Primeiro, eu queria dizer que é muito difícil. Eu acho que cada pessoa que deve enfrentar isso, assim, né? Se entender e se colocar qual o lugar, né? Qual o nosso lugar nesse sistema mundo, né? Então, quando eu entrei para a graduação, já no primeiro ano, 2015, né? Puxa, veio um mundo, assim, né? Lembro até hoje a aula da Lili falando sobre os agrotóxicos. E eu, como assim a gente está sendo envenenado? E eu não sabia, porque era algo que eu não tive acesso durante, né, as escolas, né, enfim, o ensino básico. Estudei no Gabriel de Lara, verdade. Sou filha das escolas públicas também. Então, começou a vir um mundo de coisas e eu falei, gente, comecei a questionar. Acho que reaprender a questionar também foi algo que a graduação e vários outros meios que eu me envolvi, assim, me oportunizou, sabe? Porque a gente vem de um sistema, né, que não quer estrategicamente que a gente aprenda a questionar, né? Então, acho que começa assim, vamos dizer assim, por aí. E logo em 2016, começou o sucateamento, né? Primeiro, né? Claro, eu não sei se eu vou falar, mas acho que todo mundo já sabe que foi golpe, né? Mas tendo em mente todo esse contexto político e como que isso começou a afetar também, né, a educação pública. Então, as universidades começaram a sofrer muitos ataques. Então, teve a PEC, né, de corte dos investimentos na educação, na saúde. E aí começou uma mobilização muito forte, né? Porque a gente começou a sentir na pele, no setor, ônibus, saída de aula de campo, né? Começou a afetar diretamente a qualidade da nossa educação. E eu lembro até hoje, assim, que eu desci as escadas, quando a gente ficou sabendo da PEC, que inclusive a gente sente os efeitos hoje, né? Muito forte. Eu olhei assim para uma amiga minha, falei, cara, a gente não vai fazer nada. Não está acontecendo nada, como assim? E nisso, começando o movimento das ocupações das escolas, né? Secundaristas e tudo mais. E aí a gente começou a se envolver a partir de conversa lá do Entre Blocos, da UFPR Litoral, e começamos a se mobilizar. A partir daí, desde então, foi um movimento que só foi crescente. Então surgiu o Mobiliza Litoral, né? A partir dessa união, né, de pessoas, digamos assim, indignadas. E uma coisa eu queria dizer que nem sempre é a maioria, né, que entra por diversas questões, né, que não cabe entrar aqui. Mas a gente conseguiu formar um coletivo bacana, assim, e aí teve a ocupação da UFPR Litoral, e nisso eu já estava no PET. O PET me abriu portas para conhecer, né, o MAB, porque a gente, né, através do PET Comunidades do Campo, vinculados, né, ao curso de Educação do Campo, que trouxe um atingido por barragens para dentro do programa. Então, acabei me envolvendo e ele se aproximando, e daí eu falei, nossa, eu quero conhecer, quero participar. Eu acho que aquela sede, assim, né, eu quero, vamos. E acabei conhecendo o MAB também, que me aproximou de um outro contexto de violações de direitos. Então, comecei a ir em formação do MAB, comecei a atuar, né, nesse movimento e trazer a galera da universidade, então, nesse movimento coletivo, né, de minorias ativas, trazendo o pessoal dos cursos também para dentro do MAB, né. Então, assim, foi básico. E aí, assim, teve um encontro, em 2017, teve um encontro nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, lá no Rio de Janeiro, que a gente foi. Levamos 2 ônibus daqui do litoral.
E assim, foi um processo muito forte de você ver gente assim, né, do Nordeste, de vários lugares, contando suas narrativas, suas histórias, seus processos de violência, assim, né? O quanto que esses projetos são violentos na atuação deles, né? E aí eu comecei a pensar, falei, bom, eu tenho o meu instrumento, que é o TCC, eu moro no litoral do Paraná e, cara, ali é um movimento de expansão também dos grandes projetos. Então, eu vou olhar para o meu lugar e ver o que eu posso fazer, qual que é a demanda, né? Então, a partir do MAB, muitas provocações do movimento social do MAB que eu consegui, né, definir a minha pesquisa, né, da graduação. Bom, a partir daí foi toda essa rede, né, essa rede de atuação, que eu acho que é isso, assim, né, foram vários sujeitos, atores sociais, assim, que contribuíram, assim, nesse meu movimento e nessa minha trajetória, né? Que não é só minha, é feita por muitos, assim, né? Então, acho que, pô, basicamente isso, assim, né? E aí, depois disso, eu nunca mais consegui desvincular, né? Essa discussão política dos problemas, né? Essa questão econômica, né? Enfim, eu tento olhar para dentro do contexto ambientalista, né? Que a gente tem até um artigo sobre isso que traz assim, né, algumas correntes do ambientalismo, né? Correntes mais transformacionistas, outras reformistas, status quo e tal. E depois que né, eu tento, é claro que é muito difícil, né, a gente efetivamente se incluir num contexto do transformacionista, que seriam, né, a gente transformar esse sistema, né? O sistema capitalista é o grande problema, né? Digamos assim, a raiz dos problemas. Mas eu tento sempre estar olhando para isso, assim, nas minhas pesquisas, nesse contexto de transformação mesmo, né? E não só como pesquisa, mas pessoalmente também, né? Porque eu acho que eu olho assim para essa construção da pesquisa como um processo de autoconhecimento da gente também, né? E, enfim, acho que é isso, assim, por agora. Paulinho? Então, oi, Érica. Eu queria fazer uma pergunta mais do ponto de vista técnico, a partir dos resultados que você encontrou aí nos seus trabalhos, em função de um tema que a gente está entrando num processo de discussão agora, que é a revisão do zoneamento ecológico econômico, no que diz respeito àquela zona de desenvolvimento diferenciado, que está Uhum, planejada ali, cortando a bacia do Guaraguaçu, né, interligando uhum, o porto de Paranaguá, o complexo portuário, né, de Paranaguá, com o futuro porto de Pontal por meio da faixa de infraestrutura. Agora que esse porto de Pontal deu uma arrefecida, né, por questões econômicas e por questões também de que o empreendedor, que é, na verdade, o grileiro das terras, abandona uma eleição municipal no meio da eleição, né? Quer dizer, o compromisso que ele tinha com aquela cidade era zero, né? Estava lá, se candidatou para poder viabilizar o seu interesse pessoal no Porto, e quando ele viu que o interesse pessoal não ia sair, inclusive por questões judiciais, né, as falcatruas que foram descobertas no processo, simplesmente abandonou, né, em função da descoberta de corrupção. Né? Ou seja, todo um planejamento estava feito envolvendo uma coisa que nem sequer se tinha certeza. Né? Mas daí, analisando esses impactos cumulativos, essa coisa toda, como é que você analisa essa questão da revisão do zoneamento ecológico? Né? E como ele foi feito também, né? Acho que o primeiro ponto é que é muito bem colocado por todos que têm a noção, né, do processo de construção do ZE, foi que ele se ausentou de participação social, né? Tanto que a ZDD, ela simplesmente apaga a comunidade do Maciel do mapa, né? E ela caminha em conjunto com o plano diretor também de Pontal do Paraná, né? Acho que isso é importante colocar. O plano diretor ele teve várias modificações, né, durante o tempo. Então meio que foi
o famoso conchavo por trás dos bastidores, para deixar tudo bem amarradinho para receber, né, esses grandes empreendimentos ali naquela área, porque a partir do momento que você regulamenta esses instrumentos, é mais fácil de legitimar durante o processo de licenciamento ambiental, né? Que é o procedimento administrativo que dá a autorização para a instalação desses empreendimentos, né? E aí, assim, tanto que logo depois vem o PDS, né? PDS Litoral, que foi um plano realizado com participação social e, né, vai lá e orienta, fala, não, tem que revisar essa ZDD, porque ela é descabida, né? Em outras palavras. Mas, assim, eu acho que a questão dos impactos, ela está diretamente ligada também, né, com esse processo de legitimação através dos instrumentos, né? Não sei se eu consegui responder, assim, se foi mais ou menos nesse sentido que tu queria. Aí o PDS com participação social vai lá, coloca, ó, tem a comunidade do Maciel, tem as zonas de amortecimento, né, das unidades de conservação ali, né, então, e muita participação, gente, nossa, o PDS, a gente ia nas oficinas. Impressionante. Eu tenho a impressão, Érica, não sei se você concorda, que é um processo realmente de apagamento intencional, né? Porque ele usa, inclusive, uma linguagem aí, que é a linguagem dos mapas, né? Se apresenta para a população numa audiência pública um mapa maravilhoso, uma maquete, um croquis, e esse mapa simplesmente faz desaparecer a comunidade. Sim. Não existe, né? Eu fiz um artigo com a Mauriele, que ela é vinculada ao Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias, e a gente chegou a um termo que é desterritorialização institucional estratégica, porque é isso basicamente que essas zonas ZDD e a Zona Especial Portuária, né, que foi feita pelo plano diretor, promove, né, porque ela apaga a existência dessas comunidades ali. E a gente sabe que enfrentamento são os territórios tradicionais, a presença das unidades de conservação, porque existe o direito, né? Só que daí a gente entra naquele mundo das relações de poder, né? E, infelizmente, o dinheiro... Basta ver o que está acontecendo na atualidade em relação aos precatórios, né? Então, gente, eu vou interromper, Érica, mas depois a gente retorna para a gente iniciar a apresentação da Daniele Salmoria, tá? Porque está relacionado.